Comprei um robô babá por 2 milhões. Ele cozinhava, limpava e dava 10 mil vezes menos trabalho que uma babá de verdade. Mas naquele dia meu filho me disse baixinho: "Pai, esse robô assiste TV sozinho à noite." Quando ouvi isso, fiquei em choque. Como um robô poderia assistir TV? Então, naquela noite, espiei a sala pela fresta da porta. O que vi me deixou arrepiado. O robô chamado Gama estava sentado no sofá, assistindo a um programa de variedades e rindo baixinho. Um frio percorreu meu corpo inteiro. Eu estava vendo coisas ou tinha enlouquecido? Como um robô programado com tantas regras poderia assistir TV e ainda rir? Na manhã seguinte, Gama já tinha preparado o café. Eu fingi naturalidade e perguntei sem parecer suspeito: "Gama, o que você estava fazendo ontem às 11 da noite?" Senhor da casa, conforme a programação, eu estava no ponto designado da sala para recarga em modo de espera. Uma resposta perfeita, sem nenhuma falha aparente, mas minhas suspeitas só aumentavam. Então fui ao escritório e comecei a ver as imagens da câmera. A gravação mostrou tudo com clareza. Às 11 em ponto, Gama foi para o ponto de recarga e ficou parado como uma estátua. Mas das 23h15 às 23h45, a imagem da sala virou puro chuvisco. Apontei para a tela e o confrontei na hora. "Gama, o que é isso?" "Senhor da casa, o sistema fez manutenção de firmware nesse período, o que pode ter causado uma breve interferência de sinal, algo considerado normal. Mas uma explicação impecável e eu não consegui rebater. Então liguei para minha esposa, Lili, e contei tudo o que tinha acontecido no dia anterior. Lili era engenheira de software e entendia de tecnologia como ninguém. "Isso é só um bugzinho do sistema. Não precisa fazer esse drama todo." "Mas não era bug, eu vi." "Você viu o quê?" "Vi um robô assistindo a um programa de variedades." "Ele por acaso entende isso?" "Que ridículo. Você está com tempo livre demais. Para de viajar." Desliguei o telefone com o coração gelado. À tarde, meu filho derrubou um copo, e Gama veio na hora com a vassoura para limpar. Quando ele se abaixou para varrer, vi na nuca dele, sobre aquela pele biônica, uma pequena marca. Eram as letras de Gama, como se tivessem sido gravadas com ferro quente e já estivessem cicatrizadas. Fiquei sem palavras. Como a pele de um robô poderia cicatrizar? Corri para o quarto, liguei para Lili e contei o que tinha visto. "Chandy, você está ficando paranoico? É só um robô, do que você está desconfiando?" Pelo telefone, ouvi os colegas dela rindo, e a risada era de um homem. Meu mundo afundou de vez. Já que ninguém acreditava em mim, eu mesmo encontraria provas. Comecei a vigiar cada movimento de Gama. Quando ele contava histórias para meu filho, a voz era muito estável. Mas no fim de uma história, quando o coelhinho voltava para a mãe, ouvi um suspiro quase imperceptível, como se viesse de uma pessoa de verdade. Será que esse robô tinha emoções humanas? Aquilo com certeza não era tão simples. Então comprei pela internet um microgravador e escondi dentro do ursinho favorito do meu filho. Uma semana depois, tirei o gravador do ursinho e ouvi as gravações várias vezes. Havia Gama contando histórias, limpando a casa e o som do jornal na TV. Tudo normal a ponto de dar medo. Quando eu estava quase desistindo, ouvi na gravação um choro abafado, cheio de dor e desespero, como uma fera morrendo dentro de uma jaula. Enviei a gravação para Lili, e meia hora depois ela respondeu. Analisei com software profissional. Era só ruído elétrico captado por um equipamento sensível durante a recarga, algo comum em muitos aparelhos. Lili estava mentindo, porque aquilo jamais poderia ser ruído elétrico. Então pesquisei na internet a fabricante de Gama, tentando encontrar alguma pista. A fabricante se chamava Jieshu Tecnologia. E tudo que aparecia online eram elogios exagerados, sem uma única informação negativa. Sem saída, decidi buscar a brecha no próprio Gama. Comecei a fazer perguntas de programação, e ele sempre respondia com informações oficiais do banco de dados. Depois, marcava nossas conversas como interação de aprendizagem e enviava tudo automaticamente para a nuvem. Ele estava me monitorando, ou melhor, a Jieshu Tecnologia me monitorava através dele. Perceber isso me deu calafrios. Numa faxina de fim de semana, mandei Gama carregar um armário absurdamente pesado para fora, e ele conseguiu levá-lo com firmeza. Mas então vi o braço dele tremendo de leve, não como bug, e sim como uma reação física de músculo esgotado. Naquele instante percebi algo. Quando Lili chegou do trabalho, contei minha suspeita na hora. "Lili, acho que Gama não é um robô de verdade." Lili ouviu aquilo com impaciência. "Você já não cansou disso? Eu já chamei o pós-venda da Jieshu Tecnologia. Meu sangue gelou na hora. Se eles fossem os vilões, isso não seria alertá-los? Para de viajar. Eles são simplesmente a maior empresa de robôs do mundo. Por que você não acredita em mim? Eu sou seu marido. E acreditar em você mudaria o quê? A gente não pode abrir Gama por conta própria para consertar, senão perde a garantia." Assim que Lili terminou de falar, o pessoal da Jieshu Tecnologia chegou rápido, como se já estivesse esperando por perto. Os dois usavam trajes de proteção e pareciam duas máquinas. Em seguida, pegaram equipamentos e examinaram Gama de cima a baixo. "Sr. Chen, fizemos uma verificação de nível máximo em Gama, e tanto o hardware quanto o software estão funcionando normalmente. Segundo a análise do histórico, as anomalias que o senhor mencionou foram conflitos lógicos acidentais, causados por comandos compostos executados de forma incorreta, ou seja, o famoso bug. Para eliminar de vez sua preocupação, recomendamos uma formatação profunda em Gama, restaurando o sistema ao estado original de fábrica." A expressão formatação profunda soou na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu ia recusar, mas Lili aceitou antes de mim. "Sem problema. Assim meu marido fica tranquilo de vez."
Ela virou para mim e sorriu. E naquele instante, Lili pareceu uma completa estranha. 20 minutos depois, a formatação terminou e Gama veio até mim com uma leve reverência. Senhor da casa, Gama está aqui para servi-lo. Eu sabia que não podia mais contar com Lili, e só eu poderia descobrir a verdade. Então me inscrevi num curso intensivo de hacker e passava os dias trancado no escritório estudando. Às vezes, eu também observava Gama escondido e descobri que todo dia de madrugada ele limpava os dados em cache do dia anterior. Mas no fundo do sistema dele havia um arquivo de log com criptografia tripla que nenhum programa de limpeza conseguia tocar. Aquilo era a caixa preta dele. Eu precisava pegá-la. Para conseguir isso, eu teria que acessar o painel dele por uma porta física escondida sob a pele da nuca. Então, num dia em que Lili estava no trabalho, peguei uma faca e cortei a pele da nuca dele, revelando uma entrada USB. Pluguei um pendrive na entrada e copiei o log criptografado para ele. Depois conectei o pendrive ao computador e, após 3 horas de esforço, finalmente quebrei a criptografia. No instante em que abri o arquivo, meu coração quase parou. Lá dentro não havia códigos complexos, mas vários trechos incompletos de diário. 3 de setembro, tempo ensolarado. Eles disseram que, se eu assinasse o contrato e participasse desse teste clínico bem pago, o dinheiro da cirurgia do meu filho estaria garantido. Eu não sabia que tipo de teste era, mas pelo meu filho eu aceitava. 15 de setembro, tempo nublado. Eles me injetaram uma substância azul, e meu corpo começou a não me obedecer. Doía muito, mas parecia que meus nervos de dor tinham sido cortados, e logo parei de sentir dor. Só sentia pânico. 1º de outubro, tempo nublado. Implantaram um chip em mim e começaram a enfiar comandos estranhos na minha cabeça. Eu sou Gama, sou babá e devo servir aos meus donos. 7 de novembro, tempo nublado. Minhas memórias estão cada vez mais apagadas e quase não lembro mais o rosto do meu filho. Eu me chamo Lina. Não posso esquecer. O último diário foi escrito no dia em que Gama foi formatado. Eles vão me apagar e a dona da casa me entregou. O dono da casa parece ter descoberto algo. Então, se alguém ler isto, por favor avise meu marido e meu filho, que estão na minha terra natal. Eu não abandonei vocês. Fiquei gelado. Isso não era o despertar de uma inteligência artificial. Era uma fraude completa. Uma pessoa viva, uma mãe encurralada tentando salvar o filho, foi presa por eles dentro de uma máquina fria e vendida como produto para nós. E minha esposa tinha se tornado a carrasca deles. Às 7 da manhã, Lili entrou no escritório. Chandy, você passou a noite sem dormir? Sem dizer uma palavra, entreguei o computador a ela e seus olhos caíram sobre o diário de Lina. Depois de ler, Lili caiu de joelhos e finalmente entendeu tudo. Chandy, eu errei, me perdoa, eu errei de verdade. Falar isso agora ainda adianta? Adianta, claro que adianta, vamos chamar a polícia e entregar o diário. Não adianta, esses diários não servem como prova. Então o que a gente faz, se fui eu que prejudiquei ela? Agora só existe um caminho. Salvar Lina, encontrar mais provas e expor de vez os crimes da Jieshu Tecnologia. Lili assentiu e começou a mexer no computador, até que alguns minutos depois, falou com o rosto pesado. A situação é pior do que pensamos, porque a Jieshu Tecnologia já percebeu que você quebrou o log. O que eles vão fazer? Devem forçar o recall de Gama, alegando atualização de sistema ou falha de hardware, e mandar alguém buscá-lo. Se Gama chegar ao território deles, ele nunca mais volta. Quanto tempo ainda temos? No máximo 24 horas. Mas posso criar um programa de controle reverso para bloquear temporariamente o localizador de Gama e ganhar tempo para fugirmos. Assenti ao ouvir aquilo. Às 3 da tarde, o carro da Jieshu Tecnologia entrou no condomínio. Eles chegaram antes do previsto, enquanto Lili digitava feito louca no escritório. Não dá. O firewall deles é forte demais, 3 vezes mais do que eu imaginava. Preciso de mais tempo. Mas assim que ela terminou de falar, bateram a porta. Sr. Chen, nosso sistema detectou uma falha grave em Gama, com risco potencial de segurança. Então precisamos recolhê-lo imediatamente. Fiquei calado e fingi que não havia ninguém em casa. Mas alguns segundos depois, ouvi o som da fechadura sendo arrombada. Ao ver aquilo, corri para o escritório. Lili, para com isso, não temos mais tempo. Droga, e agora o que a gente faz? Espera, eu lembrei. No diário de Lina, ela dizia que, para impedir robôs de perderem o controle em situações extremas, havia um interruptor de emergência nas costas deles para cortar a rede. Se desligássemos a rede de Gama antes de fugir, a Jieshu Tecnologia provavelmente não conseguiria nos rastrear. Ótimo, vai apertar o botão agora. Então cortei a pele das costas de Gama, encontrei um botão vermelho e apertei com força. Ao mesmo tempo, a fechadura da porta foi arrombada.